Oi, gente! Você já pensou que seu bailarino pode ser um ótimo aliado nas suas composições coreográficas? Seguinte, a gente distribui o conteúdo na sala de aula o ano inteiro, né, gente? A gente dá, né? E aí, como que a gente pode avaliar esse aluno? Como é que a gente pode ver um pouquinho dessa nossa entrega, até reavaliar o nosso trabalho na sala de aula? Seguinte, eu no final do ano, eu faço exames como todos fazem, né? Mas eu faço uma coisinha diferente. Eu aplico ao final do exame um exercício de composição coreográfica. Como funciona? Eu explico para ele antes do exame, bem antes, quase um mês antecipado, como coreografar, como montar uma mini coreografia, uma mini obrinha para se apresentar. Funciona assim, eu deixo primeiro que eles escolham, então pode ser feito solos, duos, trios ou dançar até 4 pessoas, tá? Então eu pego uma sala de aula, já falo, olha pessoal, eu vou aplicar no final do ano, na banca, né, avaliativa vai ter o momento composição coreográfica. Então vocês podem distribuir solo, duo, 4, enfim. E aí eu explico para eles como funciona da maneira que eu quero. Então eu explico assim, para montar uma coreografia é necessário pensar num tema ou sem tema, e quando for sem tema eu preciso explicar como eu coreografo sem tema, tá? A pesquisa que ele fez para aquela obra, o nome da coreografia, o release da coreografia, o figurino, a atmosfera que ele vai criar na sala de aula para apresentar essa coreografia, a movimentação dessa coreografia, como ele vai se apresentar para a banca e falar sobre essa coreografia. Então é um momento assim, um dos momentos mais legais, na verdade, da aula de jazz, assim, que eu coloco no final do ano. Porque é um momento que a gente acaba vendo tudo aquilo que a gente aplicou no aluno. Tem de tudo, gente. Sai de tudo e sai coisas brilhantes, brilhantes. Ele consegue entender um pouquinho o lugar do professor, ele já começa a observar que esse lugar não é um lugar fácil, que essas combinações de movimentações difíceis, né? Se eu estou busquei um lugar onde eu quero transitar como animais, então como é essa movimentação dele, como ele tem que andar, como ele tem que gesticular, como que é o figurino, que atmosfera que ele vai trazer, a trilha sonora dentro dessa pesquisa do tema que ele fez. Então é legal que a gente consegue observar como o bailarino acaba trazendo coisas novas pra gente, coisas que jamais você pensaria dentro daquele conteúdo que você aplicou. Então, eu sugiro que vocês façam, mas explique antes como funciona, como é a montagem de uma coreografia, o que precisa ter, quais os conteúdos e mais, ao final da obra, fazer o reverence. A gente precisa ensinar isso ao bailarino, né? Ele faz o reverence quando ele termina de se apresentar para a banca. Eu normalmente faço essa avaliação só no final do ano, né? Porque é uma avaliação que acaba dando um pouquinho mais de trabalho, porque a gente não pode deixar o aluno fazer isso sozinho. A gente tem que estar sempre orientando, ele acaba perguntando se está no caminho certo, e eles vão atrás de figurino, e é legal também porque eles também resolvem esses figurinos na casa deles. Eles resolvem edições de música, eles resolvem o release. Então, você consegue detectar ali num grupinho, por exemplo, de 4, quem é o criador, quem é o que escreveu o release, quem é o que pensou no figurino, quem é o que pensou na estrutura coreográfica, porque existe uma estrutura.
né? Ele não pode dançar, ele sabe que ele não pode dançar chapado. Como que é essa estrutura? Como que é essa transição? Então, a gente consegue detectar essas coisas, esses bailarinos versáteis nessa avaliação. E isso é muito bom, porque ali você tem um coreógrafo, você tem uma pessoa que escreve super bem, você tem uma pessoa que tem um bom gosto para o figurino, você tem uma pessoa que pensa em todo o cenário, na luz. Você vê ali tanta coisa legal, tanta qualidade legal, mas para isso a gente precisa aplicar. Então eu queria dividir um pouquinho disso com vocês, que é uma avaliação que eu sempre faço há muito tempo, muita gente fez banca para mim na minha escola, então sabe como é muito louco, você parece um espetáculo, o dia de exame na minha escola parece um espetáculo, porque eles trazem tudo, é luz, é figurino, são coisas, já explodiu coisa dentro da minha sala, então assim, quantas pessoas estão à nossa volta e a gente não consegue no decorrer do ano, quantos bailarinos, a gente não consegue no decorrer do ano ver essas qualidades, então é ali que a gente olha. Apliquem, depois me contem.